no centro do pecado. Quando ela senti despedaçado no centro do pecado. Mandei a mão, mandei a mão, oh meu Jesus, sei que errei. Mandei a mão, mandei a mão, oh meu Jesus, sei que errei. Graça e paz, você está no seu programa Teologando e Adorando, a primeira edição. E na verdade você é bem-vindo aqui. Você acabou de ouvir a música do nosso amado irmão Manuel Gonçalves, Senhor me dê a mão. E como nós dissemos, nós teremos sempre a presença de um músico convidado, onde ele vai trazer a sua experiência com a música, como Deus tem falado através da música, e com certeza que também tocou os vossos corações. Mas na verdade hoje é a primeira edição desse programa, tal como já havíamos prometido, e temos como convidado que vai trazer uma abordagem, vai nos ajudar a refletirmos acerca de um tema bastante importante, que eu acredito que também tem a ver com alguma dúvida e você já se questionou sobre a existência de Deus. Deus existe? Ele é? Sempre existiu? Como entendermos esse Deus que é tanto falado, que sempre foi falado de geração a geração e que hoje é motivo de música, de canção, de interpretação, não é? Então, você está desse lado e terá a oportunidade de ser esclarecido sobre esse tema. Mas falar desse nosso convidado, ele chama-se Lauré, é missionário da Jocum no Brasil, Curitiba. Ele faz ou tem estado nessa vida de missões há mais de 38 anos, é casado com a missionária Filomena, tem 2 filhos, e ele mesmo vai falar um pouco dessa experiência, né, que Deus tem lhe proporcionado a viajar em vários lugares. E ele hoje está aqui em Angola, e Deus nos deu essa primazia de fazermos essa primeira edição com esse homem de Deus, esse missionário. Muito boa noite, irmão Lauré, pastor, missionário. É uma grande honra termos aqui. Boa noite, é um privilégio para mim estar aqui no seu país, né? Poder conhecer melhor aqui. É um prazer estar aqui essa noite com você, com os ouvintes. Muito obrigado. Como nós falamos, hoje nós estamos abordando acerca da existência de Deus. Queríamos que pudéssemos começar a entender mais acerca dessa questão. Então, Deus existe? Nós podemos dizer que Deus existe? Você crendo ou não na Bíblia, né,
você pode tirar suas próprias conclusões, porém, só um aspecto da pergunta, que às vezes sempre falam, Deus existe, né? Então, quando a gente pensa na criação, tudo que foi criado, tudo que nossos olhos podem ver, tocar, sentir, cheirar, isso existe porque existe um princípio e tem um fim. As coisas deixam de existir, né? Eu vou deixar de existir, você, as plantas um dia nascem, morrem, depois nascem. Então, existe. Deus não é uma criação. Ele é Deus. Ele sempre existiu. Ele é eterno, sempre existiu. Ele é um espírito eterno que sempre existiu. E ele criou todas as coisas que existem, inclusive a mim, a você e todos nós, né? Então, quando a pergunta, às vezes as pessoas falam, Deus existe? Não, Deus não existe. Deus não tem princípio e não vai ter fim. Nesse aspecto, Deus não existe. Mas a resposta seria, Deus é. Ele é real. Né? Não existe, ele é real. Amém. Então, vamos começar por aqui, né? Exatamente. Desmistificando, na verdade, porque essa colocação que faz é extremamente importante. Vivemos muito tempo e os mídias, né, o ensino, sempre nos levou a questionar a existência de Deus. Deus existe, não existe, mas foi muito bem colocado que Deus não tem princípio, não tem fim, Ele é eterno. Então o conceito de dizer que Deus existe já está errado. Exato. Né? É muito importante. Mas como podemos entender Deus, como Ele se revela, esse Deus se revela, esse ser tão infinito, não é, que parece tão distante às vezes, a gente tem uma ideia muito distante de Deus por causa do seu poder, da sua grandeza, não é? Como a gente pode entender Deus através de tudo que existe? Eu creio assim, primeira coisa que Deus é um Deus que Ele facilita as coisas para nós conhecê-lo e entendê-lo. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e Ele não é um Deus, simplesmente um Deus sobre a massa das pessoas, dos seres humanos, da multidão. Ele é um Deus da multidão, mas também Ele é um Deus do indivíduo. É um Deus relacional que quer relacionar com cada pessoa. E aí que entra a grande questão do conflito, porque nós temos uma escolha, uma vontade, um livre-arbítrio. Né? Então Deus nos deu essa capacidade de escolha. E você pode escolher quem é que vai ser Deus, se é Ele ou é eu. É Ele que existe ou eu que existo? Né? Ele não existe, Ele é. Eu existo.
volta ao seu programa Teologando e Adorando. Seja bem-vindo outra vez. Na primeira parte nós estávamos falando sobre Deus, a existência de Deus. Nós vimos como Deus se manifesta e naturalmente o pastor e missionário Lauredo nos trouxe essa precisão de como nós, enquanto seres, precisamos de entender que somos dependentes de Deus e que existe um ser supremo, e como homens nós temos uma limitação e por isso nós existimos. Temos um princípio, temos um fim, mas Deus não. Deus é, não é? Então, missionário, na verdade existe algum elemento que é fundamental ao ser humano que faça se conectar com Deus? Certo. A gente sabe que Deus é uma questão de fé, né? Uma questão de fé. Fé por quê? Porque Deus é espírito, Ele é invisível, Ele não se materializou, Ele criou a matéria, mas Ele não se materializou, Ele manteve em seu espírito. Então a relação nossa com Deus, existe um fator que nós chamamos de fé. Certo. Não é essa fé natural humana, mas a fé de Deus, que é como se Deus nos desse uma capacidade para nós conectarmos com Ele. É como se Deus fosse uma grande emissora e Ele vai dar para você um aparelho para você sintonizar e entrar nessa conexão, né? Então a fé é o meio dessa conexão com Deus. Por isso que Deus é um Deus pessoal, Ele relaciona com cada pessoa. Eu não precisaria estar respondendo para ninguém se Deus é real ou não. Cada um de nós temos essa capacidade. Podemos ter essa capacidade para comunicar com Deus e perguntar direto para Ele: você é real? Ele mesmo nos dá esse elemento fé para a gente pesquisar, a gente ouvir direto dele, né? Eu estou tentando aqui explicar, nós estamos tentando explicar uma coisa que cada ouvinte já poderia ter acesso direto a Deus, né? Então a própria natureza revela a glória, o caráter de Deus. Muitos cientistas, ao estudar sobre a natureza, a química e todo aspecto da ciência, ele acaba chegando à conclusão: tem um ser supremo maior, tem que ter uma explicação. Aí vem a curiosidade. Tem um grande arquiteto. Um grande arquiteto. E a pessoa aí ela começa a se conectar, né? Então Deus é um Deus do povão, Ele se revela para todos, mas Ele se revela para um indivíduo. Certo. Então Ele é um Deus pessoal também, né? Então, essa é a beleza do conhecimento de Deus, né? Sem fé é impossível acreditar em Deus. Acreditar, agradar, né? Certo. Satisfazer. Então a fé é o mecanismo, é o meio pelo qual a gente conhece e relaciona, né? Certo. E é muito importante entender também que Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para relacionamento e é um relacionamento com cada um de nós, individualmente. Como é que podemos explicar, então, baseado no que o livro de Josué, na verdade, Josué 6, no seu capítulo 21, a história nos fala aí sobre a conquista da terra de Jericó, né, em que o próprio Deus ele manda que o seu povo fosse àquela terra e que exterminasse, não é? Matasse. Eles tinham que dar 7 voltas em torno de Jericó e teriam que matar os animais, teriam que matar homens e até crianças que se encontravam, né, nesse lugar. Depois o caro telespectador, o ouvinte, no caso, poderá ter confirmar em Josué, capítulo 6, este relato, né, que a Bíblia nos fala, no versículo 21. E isso eu trago uma questão, porque é muito falada, porque se diz que o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus com normas, leis, né, e mais um Deus que aparece como um general de guerra mesmo, porque o povo de Israel andou debaixo de uma orientação de Deus, né, para guerrear e lutar contra os povos. Um Deus que parecia castigar na hora, repreender na hora. E no livro também de João, no seu capítulo 8, nós encontramos aí a história da mulher adúltera, né? Que aparece Jesus, sendo Deus, repreendendo aqueles adúlteros ou aqueles que estavam a condenar ela, não é? De que quem não tivesse pecado, que fosse o primeiro
a tirar a primeira pedra. Então vemos um Deus que tem sido bastante diferente do Antigo Testamento, com mais misericórdia, não pronto para repreender e julgar, né? Será que existe um Deus bom no Novo Testamento e um Deus mau no Antigo Testamento? Bom, Jesus, nós cremos que Jesus ele trouxe realmente o verdadeiro significado da vida. Então Jesus se tornou vamos dizer assim, a chave hermenêutica, vamos dizer assim, para você julgar e entender o Velho Testamento. Então o Velho Testamento, a gente vê que toda a cultura judaica distorceu muito o caráter de Deus, mostrou esse Deus vingativo, só esse Deus do juízo, né? E então é muito complicado você analisar o Velho Testamento sem o entendimento, sem a ótica de Jesus. Se você pensar em Jesus voltando a existir em pessoa no Velho Testamento, ele não aceitaria nada do que aconteceu no Velho Testamento de guerra. Jesus não é a favor de uma guerra, da destruição, de um julgamento através de guerra. Essa é uma cosmovisão que se estabeleceu no judaísmo lá, né, e está registrado lá. É lógico, você vai aprender com tudo na vida, você aprende princípios, né, até a guerra ensina, mas não foi plano de Deus nenhuma guerra. Aquilo que nós começamos desde o início, né, o homem quis tomar o lugar de Deus, aquela briga pelo poder, né? Então sempre as guerras foi essa luta pelo poder, né? E Jesus traz um sistema de reino diferente. Ele fala assim, os homens nos reinos dominam sobre as pessoas. E ele fala, mas no meu reino, no reino de Deus é diferente. Ele veio para servir e dar vida às pessoas, não tirar a vida, não matar, né? Então o Velho Testamento precisa ser analisado na ótica de Jesus. Senão a gente não vai entender, porque a religião distorce o caráter de Deus. Tanto o judaísmo, quanto o islamismo, o cristianismo, tem o caráter de Deus, né? Então o verdadeiro cristianismo é simplesmente Jesus no Novo Testamento, do que nós conhecemos, o cristianismo, né? Então é lógico que tem muitas lições boas que Deus falou no Velho, mas precisa ter uma lente do Novo para analisar o Velho Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento não anula o Velho Testamento? Não anula, porque tem muitos princípios de obediência, de leis que eram corretos. Certo. Mas o homem lá no Velho Testamento, a religião judaica também, né, ele distorceu muito o caráter de Deus. Por isso que Jesus teve que vir. Jesus veio como Filho de Deus para trazer uma lente diferente, de uma leitura diferente da história da humanidade, né? Certo. É importante, né, nós temos essa cosmovisão do entendimento de quem realmente Deus é. Por exemplo, uma questão muito falada, muito polêmica. Se Deus é bom, por que existe sofrimento no mundo? As pessoas preferem Jesus porque Jesus não é uma ameaça para ninguém. Você pode perceber que todas as pessoas da face da terra, quando se fala da pessoa de Jesus, do Evangelho, ele não ameaça ninguém. Por quê? Ele estava disposto a dar a vida dele a favor do amor, né? Não da guerra. Ele morreu amando. Então Jesus nunca ameaçou ninguém, pelo contrário. Ele atraía as multidões porque ele curava, ele abençoava, ele amava, amou até morrer. Então, as pessoas preferem Jesus do Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento, do que o Deus do Velho, porque a impressão é que Deus do Velho era um Deus vingativo. E na realidade, o mesmo Deus do Velho é o mesmo Deus de Jesus, só que a religião distorceu o caráter de Deus lá no Velho Testamento. Certo. E toda essa questão realmente criou alguma dúvida, não é? Dúvida essa que você está sendo dirimida, que você está sendo esclarecida, não é? E é isso que o Teologando e Adorando tem como objetivo, trazer aquilo que é a cosmovisão bíblica. Sabe, amado, muitas das questões que têm sido entendidas, muitas das questões que têm sido traduzidas até em muitas igrejas, estão distorcidas daquilo que é a visão bíblica. Então você tem que ter essa preocupação de buscar, como o livro de Oséias fala, buscar o conhecimento
da palavra de Deus e prosseguir em buscar esse conhecimento para que você possa realmente conhecer a verdade, como diz lá, né, a própria Bíblia, no Novo Testamento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque só a verdade liberta, só Jesus liberta. E Jesus quer que realmente nós cheguemos a Ele, trazendo todos o nosso fardo. O fardo não é só os nossos problemas, podem ser fardos psicológicos, fardo do ensino, o fardo do conhecimento, que é aquilo que você entende como verdade. Você já questionou se é mesmo verdade? Por que então não ser convidado a olhar para a Bíblia e encontrar essa verdade bíblica? Então, pastor, foi uma grande bênção aqui no nosso programa. Esperamos tê-lo mais vezes aqui conosco. Obrigado. E com certeza que não regressará do Brasil sem termos uma segunda vez, né, para falarmos das muitas questões que este livro maravilhoso da Bíblia nos fala. Eu convido o pastor a levar uma oração para os nossos ouvintes, para abençoar aqui os nossos ouvintes. Tá bom. Então vamos orar, né? Você que crê, né? Liga teu pensamento a esse Deus que nós falamos aqui, vamos orar, falar com Ele, né? Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse programa e poder conversar com essas pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero orar pedindo que o Senhor se revele de uma maneira pessoal a cada um, que o Senhor possa manifestar esta fé, compartilhar esta fé com esse ouvinte, para que ele possa se conectar e tirar suas dúvidas, conversar diretamente com a fonte, que é o Senhor, Deus. E eu oro por cada um que haja essa fome, essa sede, e que haja realmente uma sede honesta de querer como resposta mesmo pessoal, para que haja uma plena satisfação, apesar das divergências, das dificuldades da vida, que essa pessoa possa encontrar realmente uma resposta pessoal em Ti, ó Deus. Eu abençoo a cada ouvinte nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Você vai ficar agora com um louvor e adoração do nosso irmão Manuel Gonçalves, e que esse louvor possa te abençoar, possa encher de alegria, e a gente se encontra e a gente se vê no próximo programa do seu Teologando Adorando, programa da família que veio para ficar. Então fique ligado que a próxima edição terá um tema bem polêmico, um tema bem esclarecedor, e vocês serão abençoados. Deus abençoe. Esse fôlego
o amor